do Livro dos Médios. Às 19h30, o curso do Livro dos Médios. Quinta-feira, nós temos também um estudo online, estudo do livro Contos e Apólogos, e é só acessar o YouTube e vamos assistir. Às sextas-feiras, presencial, Ponto de Luz, Vibração pelos Suicidas, e aos sábados, a evangelização das assistidas, das pessoas carentes, e a evangelização das crianças. Aliás, eu quero falar sobre a evangelização das crianças, que nós temos também evangelização dos jovens. Estamos precisando que os pais e avós, porque temos muitas vozinhas, né, que tomam conta de seus netos, como eu também já tomei, né? Então, os pais e avós tragam suas crianças, seus jovens, porque a gente gosta muito de reclamar que os filhos estão dando trabalho, mas será que nós iniciamos eles numa doutrina? Nós temos que trazer. Eles precisam conhecer Jesus, não só o mundo, mas precisam conhecer Jesus. Então tragam, por favor, porque nós temos evangelizadores para jovens e crianças. Estamos precisando de crianças também, todo sábado, porque as crianças precisam aprender. E temos aqui, eu vou ler a página para depois falar, porque a página diz tudo, tá? A nossa página fala sobre tudo que eu vou falar sobre o bazar. A página já é o próprio bazar. Olha, do livro Espírito da Verdade, de autores diversos. Excesso e você. Amigos, espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílios inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas e o objeto conservado. Você lê. Não, é que ela leu alto. O objeto conservado sem aplicação no recesso da moradia explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis em forças vivas do bem. Retire da despensa os gêneros alimentícios que descansem, esquecidos para distribuição fraterna ao companheiro de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudo da estrada. Estenda os pares de sapatos que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine o mobiliário, as peças excedentes, aumentando a alegria da habitação menos feliz, as habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recurso. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos. Ora na pátria espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com tal gesto. Renovemos a vida constantemente, cada ano,
cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Ajude a casa de assistência coletiva. Divulgue o livro nobre. Medique os enfermos. Aplaca a fome alheia. Enxugue lágrimas. Socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. Esta é uma mensagem de André Luiz. Então, isso não diz tudo sobre o nosso bazar? Vamos fazer uma faxina no nosso porão, na nossa cozinha, nas nossas panelas que não usamos mais e vamos trazer para o nosso bazar, porque a casa precisa, tá? Muito obrigado por vocês já estarem começando a entender que nós temos que trazer as coisas para o bazar. Eu te dou a sua paz. Já está tudo aqui. Ah, então ela está dispensada. Então ela está dispensada, não terá palestra. Eu, a dirigente, fiz a palestra sem querer. Pode ir, né? André Luiz versus Luzia. Não tenho culpa. Eu recebo a mensagem nas minhas mãos para ser lida. Então, agora, gente, depois disso tudo, que até a palestrante foi dispensada, nós temos que fazer a nossa prece, né? Senhor Jesus, nós só temos a agradecer. Temos que agradecer tudo, Senhor. Temos que agradecer por nossa vida, pela oportunidade que nós temos de ser úteis, de doar algo, de doar a nossa palavra, de doar o nosso pensamento, a nossa paciência, Senhor. Muitas vezes escutamos coisas que não merecemos. Sabemos que estamos certos, mas escutamos. Mas tudo isso nós agradecemos a Deus, porque ninguém está no lugar errado. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo, no dia certo. Agradecemos a Deus pela oportunidade da vida. Jesus, muito obrigado por esta casa, muito obrigado por estes irmãos que estão presentes, muito obrigado pelo sol, o ar que respiramos, Senhor. Obrigado, Senhor, graças a Deus. E agora, né, nós dispensamos, mas não dispensamos muito. Então, Luzia está com vocês. A Luzia Matias, tá? Bom dia, gente. Mas eu não dispensei isso. Falar super. Aqui, tá. Tudo bem. Falar supérfluo, mas a gente precisa ouvir as coisas muitas vezes, né? Por vozes diferentes, por linguagens diferentes, porque a nossa escuta, né, para aquilo que é do espírito ainda é um pouquinho lenta, né? Eu vou compartilhar com vocês uma coisa, tá uma microfonia ali, que a mim me emocionou muito, porque, Luzia, você é especialista nesse tema? Não. Você já falou sobre esse tema em algum lugar? Não. Você estuda em particular esse tema? Não. E aí, como é que foi a história, né? A pessoa que me convidou, acho que já tem uns 6 meses esse contato, e ela perguntou assim para mim, qual é o tema? E eu falei assim, consumo responsável. Nunca falei sobre esse tema, não pensei, eu falei, consumo responsável. E a gente teve, não é, aí a notícia do problema que vocês tiveram aqui
semana passada, né, com a questão do lixo, né, do lixão, que é em todas as cidades brasileiras, né, esse depósito de lixo que não é adequado e esse excesso de lixo também. Aí, assim, eu digo, caramba, né? A gente realmente tem uma assistência, não só eu, como a casa e cada um que hoje vai aqui receber esse recadinho que já começou com a mensagem inicial. A doutrina espírita já nos diz o que é preciso para ser feliz. Aí você costuma pensar, não é possível ser feliz aqui, não é possível ser feliz nesse mundo. Tem 3 condições. Lembram lá da lição do Livro dos Espíritos? 3 condições. Eu vou inverter, porque a primeira condição já é a que a gente vai conversar aqui. A primeira condição lá no Livro dos Espíritos é a posse do necessário. E a outra é a fé no futuro. E a outra é a consciência tranquila. Então, a gente fica achando que para ter bem-estar, para ter saúde, que saúde é bem-estar, não é ausência de doença, para ter uma qualidade de vida, é muito difícil, é muito complicado, não são 3 coisinhas só. A questão da consciência tranquila, a gente confunde com aquele momento da nossa evolução em que a gente não vai errar mais. Quando vai ser isso? Então, esse lado da questão a gente aceita sem problema, né? Que nós ainda vamos errar muito. Não estou dizendo nada chocante, né? Nenhuma previsão catastrófica. Se aquele momento da nossa evolução em que a gente não vai errar mais está tão longe que a gente nem enxerga, quer dizer que a gente ainda vai errar muito. E esse errar tem a finalidade do aprendizado, do mérito, né? Pelas nossas conquistas. Então, como é que eu olho para os meus erros que pesam na minha consciência? Como é que eu olho para os erros que eu gostaria de não ter feito? Como é que eu olho para as coisas que me fizeram, como diz Joana de Ângeles, acumular consciência de culpa? Como erros naturais daquela criatura que está em processo de aprendizado. Então, em vez de eu acumular consciência de culpa pelas coisas, pelas escolhas não tão felizes que eu fiz, eu vou ter que olhar para essa situação e pensar o que faltou, o que faltou eu saber. Então, se foi um erro na prova de matemática, não adianta eu ficar dizendo que eu sou burra, que eu não aprendo, que eu... Adianta eu saber o que faltou eu saber. Faltou eu saber aquela fórmula. Faltou eu saber fazer aquela operação. E aí vou lá aprender isso. Então, não sei o que pesa na consciência de vocês, não é? Acredito não estar diante de uma comunidade angélica, que eu nem tenho merecimento para falar para anjo, né? Seja lá qual foi o erro, o processo não é carregar, arrastar a corrente da culpa desse erro. Isso não acrescenta nada, isso não resolve nada. Resolve eu saber por que eu errei, o que faltou. O que eu tenho que aprender em relação a esse erro? Né? E aí a gente vai tranquilizando a consciência, porque a consciência se tranquiliza no processo do aprendizado. Ela está só avisando, olha, aqui tem um negócio para aprender. Então, o ser humano livre da culpa, ele aprende melhor, ele vive melhor, ele tem felicidade, sem precisar ter alcançado a perfeição, né?
E a outra coisa, que é a fé no futuro. Então, quando alguém diz assim, o mundo hoje em dia está muito ruim, as pessoas hoje em dia estão muito ruim, a vida hoje em dia está muito ruim. Qualquer um tem direito de dizer isso, menos espírita. Por quê? Porque faz parte do estudo da doutrina espírita aquela parte que estuda a lei divino-natural. E a lei divino-natural ela é de progresso. Então, não está tudo ficando pior, não. Está tudo ficando melhor. Agora, está ficando melhor não quer dizer que está bom. Mas é muito diferente de estar tudo ficando pior. Então, como é que eu vou achar que está tudo ficando melhor? Kardec fez essa pergunta para os espíritos. Assim, olhando a civilização, não parece que está andando para trás? E a resposta dos espíritos, erro de observação, estuda história. Então, quando eu achar que está tudo ficando pior, vale uma visitinha, né? As informações sobre a história. Então, o exemplo que é mais falado, que é o da escravidão, ainda tem, mas tem lei que proíbe, tem sanção, tem punição, não, que nada, mas a consciência do coletivo, né? Vocês lembram uma situação lá das vinhas, dos vinhedos lá do Rio Grande do Sul, que estava usando trabalho escravo? No dia seguinte, eu fui no supermercado, tinha uma senhora na frente da prateleira dessa vinícola, não comprem, eles usam trabalho escravo. Né? Então, o que é isso? A consciência evoluiu, a consciência coletiva vai evoluindo. Alguns de nós aqui têm idade para ter vivido um momento em que os pais podiam bater. A professora podia bater, podia impor castigos humilhantes, podia pôr a criança com chifre, não. Chifre, não. Com um chapéu de burro no canto da sala. Hoje não pode mais. Isso é assédio moral. Essa é uma palavra tão nova. Por quê? Porque essa percepção que certas maneiras da gente lidar com o outro são contrárias à lei de amor está evoluindo. Então, se eu tiver descrente, porque a pessoa descrente do futuro, ela está paralisada, ela não se mexe, ela não se move, ela só lamenta, ela só reclama. E tem uma outra situação aí, né, de reclamação e gratidão, que já é abordada pela neurociência, que nos informa que o cérebro não consegue ser grato e infeliz ao mesmo tempo. Então, se a gente começar um exercício de agradecer e interromper o exercício de reclamar, a gente vai ter uma produção de endorfinas espetacular. E o resultado disso é o quê? Bem-estar. Antes se falava isso? Não. O Divaldo até conta, né, que o pai dele não aceitava aquela questão mediúnica dele. Aquela questão mediúnica dele, a mediunidade na infância, a mediunidade ostensiva assim na infância, é muito complicado, causa problema para a família, causa um estranhamento nas pessoas. Né? Existem tabus, preconceitos, mas ele não sabia distinguir se as pessoas que ele estava vendo eram encarnadas ou desencarnadas. Então, naturalmente, ele falava aquela pessoa ali. Aí o pai tinha um psicólogo pendurado atrás da porta, né? E aplicava uma sessão de terapia nele, né? E ele tem mágoa desse pai? Não, só gratidão. O pai, mais tarde, se arrependeu, pediu perdão. Ele disse, não, você me ensinou a ser o homem que eu sou, a ser a pessoa de bem que eu sou. Né? E aquilo era um hábito da época. Hoje você tem
uma coisa dos direitos humanos, lá da Unesco ou da ONU, agora não me lembro exatamente. Não são cumpridas, mas existe a lei e existem pessoas. Olha, que é um trabalho missionário. Trabalhar pelos direitos humanos é um trabalho missionário. Essas pessoas precisam usar nomes fictícios, porque elas sofrem perseguição, porque elas fiscalizam prisões, elas fiscalizam a ação da polícia, até em países onde não tem lei nenhuma, eles vão lá, olha, a prisão do Irã, os direitos humanos, entendeu? Isso é progresso moral. Então, nós precisamos trabalhar a nossa consciência de maneira a tranquilizá-la, a colocá-la num lugar de produtividade. Nós precisamos trabalhar a nossa fé no futuro. E nós que já temos o necessário, o que a gente precisa trabalhar? O supérfluo. Então, a felicidade é a posse do necessário. Isso quer dizer que a posse do supérfluo traz sofrimento. Então, a gente vive, não é, uma situação ainda, não é, que vive de consumo. Vive de consumo. E não quer saber se aquela pessoa que está recebendo aquele chamado para o consumo, se ela é responsável, madura o suficiente para decidir se ela realmente precisa daquilo, se realmente aquilo está fazendo falta na vida dela, se realmente aquilo é necessário. Então, quanto mais supérfluo, maior o sofrimento. Então, o André Luiz aí já enumerou algumas coisas, né? Você vai acumulando e o trabalho necessário para se livrar desse supérfluo vai ficando cada dia mais difícil, né? Por quê? Porque a gente até vai ficando cansadinho, né? Eu, antigamente, tinha muita disposição para fazer essas limpezas. Agora eu olho para aquilo, né? Mas o que acontece? Não tem lugar para guardar as coisas. Gavetas superlotadas, utensílios lá. Agora estou me lembrando da minha gaveta de talher de cozinha. Né? Daquela gaveta de talher de cozinha, eu uso 3 coisas. E lá deve ter umas 15. Aí, quando eu vou pegar essa coisa que eu uso, eu fico vasculhando lá, né? Aquelas coisas que eu não uso. Com certeza, né, desses exemplos mais simples até os exemplos mais complicados. Isso aqui eu guardo porque quem me deu esse não vai dar mais. O que essa pessoa te deu, que marcou o seu espírito, foi afeto, foi carinho, foi aconchego. Então, a pessoa até te deu uma coisa que você nem vai usar e fica lá, guardado, né? Teve uma época da minha vida que eu trabalhava muito com a ideia das pessoas que guardam roupa para quando emagrecerem. Né? Não, eu vou emagrecer, eu vou voltar a usar essa roupa. Eu vou emagrecer, eu vou voltar a usar essa roupa. Se chegar a emagrecer, a roupa não vai estar mais na moda, não vai ser mais, né? Então, assim, quando você emagrecer, você compra uma roupa nova. Enquanto você não emagrece, você dá a roupa, né? Ou então aquela roupa que ficava muito bem em você quando você tinha 40, né? Agora, com 70, fica meio ridículo. Mas eu gosto tanto desse negócio, eu gosto tanto. Pois é, você gosta tanto, mas não fica bem em você. Né? Não fica legal. Então, esse trabalho, é preciso que os espíritos falam, né? Que o conhecimento intelectual é a locomotiva do progresso do espírito. Você precisa ter o conhecimento intelectual para poder puxar o trem.
Mas esse conhecimento, essa locomotiva, tem que ter vagões, senão aquela locomotiva vai ficar andando carregando nada. Então, por isso a Casa Espírita investe muito em estudo. Por quê? Porque o conhecimento é a locomotiva. Agora, cada aprendizado que eu consigo trazer para a minha vida é um vagãozinho que eu vou colocando lá. Então, essa proposta de exercício hoje, né, para a gente levar para a nossa vida, levar para a nossa casa, olhar para essas coisas e ir começando, né? A gente tem um grande auxiliar nessa tarefa, que é saco de lixo. Né? Você bota o saco de lixo ali, né? Isso aqui não tá, isso aqui não tá bom, tá? Isso aqui não sei o quê. Né? E aí, quando o saco estiver cheinho, você traz aí para o bazar e ele vai sendo reaproveitado. Então, quando a gente fala de consumo responsável, muita gente já deve ter ouvido falar aqui, são 3 R's. Né? Reduzir. Comprar menos. Comprar menos. Você olha uma coisa, até as pessoas que têm a questão da compulsão, porque pode se tornar uma compulsão, o consumo, né? E aí é uma dependência. É uma dependência química, não de uma droga que você vai tomar, é uma dependência química dos neurotransmissores que o teu próprio cérebro vai fazer. Então, quando você compra uma coisa nova, uma coisa que te atraiu, você tem essa descargazinha lá dessa dopamina, e aí você fica muito feliz, só que acaba rápido. E aí você chega em casa, olha para aquele troço que você comprou, para que eu comprei isso? Né? Então, os psicólogos, né, que lidam com essa compulsão, eles recomendam que você dê uma volta no shopping antes de comprar. Em muitas oportunidades, essa volta que você vai dar, aquela coisa que parecia que você precisava muito ter, que seria muito bom ter, vai perder completamente o significado. Por quê? Porque não tinha significado. Então, eu já vi reportagens, né, daquelas pessoas que vêm do shopping com as sacolas e nem abrem as sacolas, porque o prazer está lá na hora de adquirir. Né? Então, reduzir as necessidades, reduzir os supérfluos, principalmente. Eu estava até comentando com a amiga e o marido no carro, né? A companheira falou aqui que, né, sendo avó, criou os netos e tal. A gente tem uma casa lá com os filhos, com os amigos dos filhos, com o namorado dos filhos, e aí a gente compra, né, 5 latas de óleo, 5 latas de milho verde, 5 latas de não sei o quê. E aí, essa coisa que o André coloca olha a intimidade, coloca na mensagem, né? Eu jogo fora produto vencido, que não foi aberto. Então, ai, que pecadora que eu sou. Não, é prestar atenção. Então, agora lá em casa é eu e o marido. Eventualmente tem um almoço no fim de semana, mas aí você vai ter o almoço no fim de semana, você vai lá e compra as coisas que você vai usar naquele fim de semana. Né? Mas a gente tem o hábito, né? 5 tomates, 1 quilo, 2 quilos de cebola, não sei quantas cabeças de alho. O que acontece? Mofa na geladeira, estraga. E aí você faz o quê? Joga fora. Então, a primeira senha, né, para nós é reduzir o consumo. Consumo consciente. Por quê? Tudo que a gente usa vem da natureza. Então, a roupa vem da natureza, o alimento vem da natureza. Eu gosto de ver Globo Rural, só não gosto de ver quando tem negócio de vaca, porco, aí eu não gosto, me dá uma pena, né? Aquela situação, não gosto. Mas
você vê aquela plantação imensa, né? Como o homem aprendeu, né, a tirar recursos da terra, né? E a ideia é cada vez tirar mais, gastando menos. E aí invade floresta, usa, vou até falar como eles gostam de falar, defensivos agrícolas, né? Que matam as abelhinhas. E sem abelhinha não tem flor. Então, toneladas, aí precisa de um caminhão gigantesco para aquelas toneladas e toneladas e toneladas. Então, todo o alimento vem da natureza. A gente eu, pelo menos, nasci em cidade, vivi em cidade, né? Para mim, laranja dá no saco, né? Laranja dá no saco, dá na caixinha. Né? Não sei se vocês lembram, até tinha uma propaganda muito bonitinha, mas é antiga, de uma garotinha fazendo a redação das férias, né? Dizendo que ela foi numa fazenda e lá ela viu tirar o leite. Lá tem vaca, mas é diferente, né? Essa vaca, o leitinho delas vem do mamá, não da coisinha que você corta a pontinha, né? Então, o leite vem da caixa, o café vem do saco. A gente precisa lembrar, tudo que está aqui veio da natureza. E vai voltar para a natureza. Aí é que mora o perigo. Porque a gente ainda está começando a se preocupar em vai voltar como? Que a gente ainda não tem essa preocupação. A gente vê o lado do conforto, o lado do prático, né? Para falar a verdade, esses documentários e reportagens que falam da questão do lixo eletrônico, do plástico, me incomoda muito. Eu não consigo ver um programa inteiro desse, né? Mas alguma coisa a gente tem que internalizar. Caramba! Né? Estou vendo as cadeiras de plástico. Lá não tem censura, não. Lá no Leon Denis também. Inclusive, eu participei lá, junto com o Nestor e outros amigos, das campanhas para comprar as cadeiras de plástico. Né? Porque são leves, são fáceis de higienizar, né? Era aquelas cadeiras de cinema, ou era aqueles bancos igual de igreja, né? Mas aquele banco de igreja, aquela cadeira de cinema é perene no uso, né? É madeira e é orgânico. Então, quando a madeira volta para a natureza, ela encontra um caminho de reciclagem. Quando o plástico volta para a natureza, não tem caminho de reciclagem para o plástico, né? Então, não precisa trocar a cadeira, né? Mas vamos pensar, mesmo que seja incômodo, porque é desse incômodo que vai nascer uma atitude mais responsável, né? Então, reduzir a aquisição e o acúmulo de supérfluo, reduzir as compras. Se você observa que boa parte do que você compra você joga fora, reduzir as próprias necessidades, porque nós somos estimulados a sempre mais. Então, a gente começou com uma TV aberta, né? Depois a gente vem para uma TV de assinatura. Agora a gente tem, acho que chama plataforma de streaming, né? Aí tinha uma, agora tem 20. E você é a mesma pessoa, e seu tempo é o mesmo. Como você vai assistir aquilo tudo? Que horas? Mas dá emprego? Sim, dá. Criamos essa complexidade da necessidade de produzir supérfluo para dar empregos, para manter a economia. Enfim, não é uma coisa que possa ser eliminada da noite para o dia, mas que precisa entrar num lugar de equilíbrio individual, que qualquer um de nós pode fazer isso, consigo mesmo,
né? Eu preciso realmente disso, porque vai ser uma despesa. Vai ser uma despesa. Aí dizem que espírita tem um escorpião no bolso. Quem é da direção aqui? Ah, tá. Mas colegiado sabe disso, né? Espírita tem escorpião no bolso, porque a gente não cobra dízimo, né? Nem amaldiçoa quem não participa das coisas, né? Mas nem por isso o governo deixa de cobrar luz, deixa de cobrar água, continua tudo igual, né? E assim, às vezes, a pessoa tem muita dificuldade de fazer aquela doação para auxiliar o funcionamento da casa espírita, da obra social, e agora, para uma bugiganga qualquer ali, que a seduz por 5 minutos, ela não acha caro, né? Então, é uma questão de ninguém vai apontar o dedo para você. É uma questão de autoconhecimento, porque qual é a necessidade dessa coisa, né? Essa coisa está vindo tentar preencher um vazio. Então, eu preciso descobrir vazio de quê? Quando eu consigo descobrir vazio de quê, eu descubro que essas coisas não vão encher esse vazio. Pelo contrário, eu vou precisar de mais, de mais, de mais, de mais, de mais. Uma vez um amigo falou assim para mim, você concorda que o direito de um começa onde acaba o direito do outro, ou é o contrário, sei lá, você concorda com isso? A princípio, todo mundo concorda. Isso seria válido se a gente tivesse uma sociedade justa. Mas a gente não tem. Então, a pessoa de renda mais baixa, o direito dela no café da manhã é um pãozinho com manteiga, café com leite. Esse é a pessoa mais simples. Agora, o que tem um pouquinho mais, o chefe dela lá no trabalho, ele tem direito ao pãozinho, mamão, né? Sei lá. O acima tem direito ao presunto, ao ovo mexido, por aí vai, né? Aí chega um lugar que nada daquilo mais atende ao vazio. Aí a pessoa toma champanhe e caviar no café da manhã. E depois disso não tem mais nada. Então, a gente... tudo é autoconhecimento, autoobservação, autoanálise e autocura. Já vim conversar com vocês aqui sobre autocura, né? E autocura, porque o médico pode ser muito bom, o psicólogo pode ser muito bom, a casa espírita me ajuda, os amigos espirituais me ajudam, mas a cura só eu que torno verdadeira, só eu que concretizo. Então, eu vou no melhor médico do mundo, ele me dá uma receita dos melhores remédios para aquela situação. Se eu tiver dinheiro, eu compro, né? Mas se eu não tomar, não adiantou nada. Eu vou no médico, ele vai me dizer, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Aí eu não faço nada daquilo. Não acontece, né? Então, eu conheço um cardiologista, né? Que fala lá a pessoa, né? Ó, tem que melhorar a alimentação, tem que fazer exercício, tem que sei o que lá, não pode esquentar a cabeça, né? Aí a pessoa volta, não melhorou a pressão, não melhorou nada, por quê? Está tomando remédio direitinho? Aliás, a gente gosta muito disso, né? De se meter com remédio. A gente não pode se meter com remédio, a gente tem que se meter com a saúde. Remédio é referente à doença, né? Aí a pessoa foi diagnosticada com hipertensão, aí ela toma um remédio, claro, a pressão baixa, né? Aí ela tira a pressão está baixa, ela não toma remédio, porque já está baixa. Agora, por que cargas d'água a pressão ficou alta? A coisa mais geral, né, é porque o encanamento está meio entupido. Então, a bomba, que é o coração, precisa fazer mais força. Aí você dá um remédio que ajuda aquele sistema, a pressão fica num nível seguro, tudo bem. Mas na hora que você para, você faz um rebote e nessa hora você tem um AVC, você tem um infarto, né? Então, o trabalho da redução, que é o trabalho de se adequar à proposta de felicidade do Livro dos Espíritos, que é a posse do necessário, né? Agora, é claro que o necessário para mim, né,
não vou chegar ao que era necessário para a Madre Teresa de Calcutá. Né? Não vou querer dormir Luzia e acordar a Madre Teresa. Então, foram buscar a Madre Teresa no aeroporto, porque ela se dispôs a cuidar dos primeiros pacientes de AIDS, né? Que ninguém queria nem chegar perto, né? E ela chegou lá com uma toalha, uma bacia, uma muda de roupa e um sabão. Essa era a bagagem, Madre Teresa, né? E os caras falaram, a gente vai pegar a sua bagagem? Não, meu filho, está tudo aqui. Né? Aquilo era o necessário para ela. Francisco de Assis, né? O que era necessário para ele? Absolutamente nada. Nada. E a gente vê, né, a conexão entre esse necessário nada com o amor de Francisco pela natureza. É o grande padroeiro da natureza, né? Quem ainda não leu, acha aí em qualquer Google da vida, né, o Cântico do Sol, né? Aonde ele exalta o sol, a água, o fogo, a chuva, né? Ele estava uno com a natureza. Então, desse grande amor, ele tinha certamente muito cuidado com o que ele usava ali da natureza. Bom, a gente vai até às 11? Até às 10. Mas se você quiser ir até às Não, eu comecei às 10. Até às 11, desculpa. Você já quer me dispensar logo de início. Tá tão bom, desculpa. Eu ia até para o relógio e fica nele. Vamos falar um pouquinho da redução, né? Então, a redução já falei. Vamos falar da reutilização. Eu me lembro que tinha caixinha de madeira de catupiry. Lembra disso? O pessoal mais velho lembra, né? E a minha mãe juntava aquilo com muito carinho, porque ali ela botava botão, linha, não sei o quê, não sei o quê. E eu dizia, que besteira fazer isso. Quando você comprar catupiry de novo, vai vir outra caixinha, né? E vai vir outra caixinha. Ficava juntando aquelas caixinhas, potinho de... Quando começou a ter margarina, né? Aí já era uma caixinha de plástico, potinho de plástico. Para que isso? Pois ela estava certa. Então, aquilo que cumpriu um uso, mas ainda pode ser usado em outro uso, a gente deve não guardar, direcionar para aquele outro uso. Reutilizar. A minha mãe tinha um ovo de madeira para cerzir meia. Vocês já viram? Ela ainda tem, ó. Traz para pôr na exposição. Para cerzir meia. Olha, meu Deus do céu, quem é que cerze meia, né? Para se fazia colcha de retalho. Não esse trabalho artístico de patchwork, isso é uma arte, né? Mas a colcha de retalho era feita das roupas velhas. Se recortava aqueles pedaços que estava bom ainda, emendava um no outro e botava alguma coisa de forro para o aquecimento, né? É isso, reutilizar. Então, a gente pode já começar dando inventário lá em casa, né? E vendo o que eu posso... Agora, não vou guardar porque um dia vai servir. Não vou guardar porque vou reutilizar algum dia. Não, você vai ver agora. Dá para reutilizar, reutiliza. Não dá para reutilizar, direciona para onde aquilo será realmente reutilizável, né? E isso... Sempre lembrando, tudo que a gente usa vem da natureza e vai para a natureza. Então, quando a gente vê coisas tão absurdas que acontecem, né? Por exemplo, os países ricos, eles pegam o lixo deles, colocam num container e mandam para os países pobres com uma gorjetinha. Então, você vai lá na Suécia, sabe, na Noruega, tudo tão limpinho, né? Tudo limpinho. Porque eles pegam o lixo e mandam lá para não sei de onde, né? A gente já chegou aos nossos ouvidos, né?
que não sabemos de nada do que acontece nesses bastidores, mas já chegou aos nossos ouvidos que foram abrir um container ali, era lixo. De onde veio aquele lixo? Ninguém sabe, ninguém viu. Alguém recebeu uma propina para transportar esse lixo e largar ali, né? Então, a gente vê, por exemplo, países como a Índia, como a China, que produzem para o mundo uma quantidade imensa de eletrônicos e de peças para eletrônicos e que depois são devolvidas para onde? A natureza. Um monte de teclado. Eu me lembro que eu tinha um celular e todo mundo ia aí anunciando que ia mudar, né? Eu sou tão analfabeta nesse troço. Ia ter uma mudança tecnológica. E eu com aquele celularzinho. Até que um dia ele falou: não funciona mais. Então, para onde foram todos aqueles celulares? Né? De volta para a natureza. Bom, então tá bom. Então agora eu tenho esse celular aqui. Ah, mas a fábrica lançou um outro que tira fotos giratórias. Eu preciso de fotos giratórias? Não, não preciso. Lançou um outro que tem não sei quantos milhares de gigas de memória e ainda tem a nuvem. O dia que essa nuvem resolver chover, né? Né? Então, assim, antigamente, né? Eu nunca pensei que um dia eu ia ficar falando assim. Antigamente, você ia fazer um passeio, uma viagem, né? Você comprava um filme de 12 poses, de 24 poses, de 36 poses, e não era baratinho. E a revelação também não era baratinha. Então, você contava até 10 antes de escolher o que você ia fotografar, porque era aquela quantidade. Né? E você tomava muito cuidado para a foto sair boa, porque saísse fora de foco, saísse escura. Né? Eu até me lembrei agora de um caso que aconteceu na família, né, de um cunhado que tirou muita foto. Pá, 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 pá. Quando foi mandar revelar, não tinha nada, porque ele não tirou a tampa da objetiva. Lembra disso? Né? Nossa, que decepção! Né? Era uma tristeza profunda. Agora, né, as pessoas se fotografam e fotografam tudo de maneira infinita. Por quê? Porque pode. Só porque pode. Né? E aí cria umas situações tão esquisitas. Né? Você está andando na rua, tem uma pessoa na sua frente. De repente, a pessoa para. Luzia, o pior é chegar domingo de manhã na casa espírita e falaram que você é uma atriz global. Você estava na rua e foi filmada. Pois é, foi filmada. Isso tudo, gente, essa nuvem é um departamento. Essa nuvem implica em equipamentos. Essa nuvem não é uma nuvem da natureza que, olha só como tudo é cíclico na natureza, né? Então, a água evapora, concentra na nuvem, uma hora chove, empoça, vai para o lençol subterrâneo, aparece lá na nascente, e assim, né? Leon Denis fala, nós temos oceanos sobre a nossa cabeça, né? Por quê? Porque a água circula naturalmente na natureza. Agora, essa nuvem, ela não circula. Ela vai acumular, acumular, acumular. Vai chegar uma hora que aqueles equipamentos não vão dar conta. Para onde vão esses equipamentos? Para a natureza. Né? Gente, são montanhas, montanhas de lixo eletrônico. Né? E aí, eu posso resolver esse problema? Não, não posso. Mas eu posso usar o que eu tenho de forma racional. Né? Sabe, tem gente que fica até enjoado. Tem uma amiga muito querida
que ela quer tirar foto ali no portão, ali na árvore, ali na entrada, ali na estátua do fundador, ali no não sei o quê. Chato. Aí depois vai no grupo do WhatsApp, você só escuta aquilo. Plim, 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 plim. No mínimo, sobrecarrega a tua mente. No mínimo, polui a tua mente. Isso porque são fotografias saudáveis. Mas a gente sabe que isso é usado de maneira, né, dá margem à exposição e à expansão, né, do mal também. Né? Do mal, a gente fala da ignorância. Né? Isso é uma outra coisa que o espírita é livre do demônio. Quem não conhece diz que a doutrina espírita é do demônio, né? Mas a doutrina espírita nos libertou do demônio, de uma vez por todas. Quando está lá no Livro dos Espíritos aquela pergunta, né? Se o espírito precisa percorrer toda a fieira do mal. E os espíritos respondem: do mal não, da ignorância. Aí Jesus já fez isso, né, do alto da cruz. Pai, perdoai-os porque são maus? Não. Pai, perdoai-os porque são ignorantes. Então, o mal que a gente ainda faz é resultado de uma ignorância. Mas nem sempre essa ignorância é uma condição que eu não posso transformar. Aliás, raramente. E como é que eu saio de uma situação de ignorância? Né? Estudando, pensando. Afinal de contas, o Espiritismo foi apresentado à humanidade como uma filosofia. Filosofia dos Espíritos. Está lá no frontispício do Livro dos Espíritos. Filosofia. O que é uma filosofia? É uma forma de pensar a vida. Então, a gente sabe, tem até um amigo querido, acho que ele veio morar aqui, o Mauro Perti, a Beth Perti, não sei se vocês conheceram. Isso, né? E o Mauro foi meu professor lá no Leon Denis, né? Do livro Céu e Inferno. E aí, você estudando ali, né? Aí muitas pessoas diziam assim, não, porque o espírita gosta disso, né? O irmãozinho sofredor, né? O irmãozinho sofredor. Aí eu falei, olha só, tem espírito malzinho, viu? Tem. Mal não porque foi criado mal, nem para ser mal. Mal porque, por ignorância, está escolhendo isso. A hora que ele quiser escolher outra coisa, ele, como dizem, vira no samurai. Né? Os grandes exemplos são Paulo de Tarso e Maria de Magdala, que fizeram esse giro numa encarnação. Né? Então, toda aquela coisa que eles tinham, que era direcionada para o mal, eles... Né? Então, a gente faz essas coisas muitas vezes por falta de reflexão, por falta de pensar, por falta de informação. Agora, não é por isso, porque eu faço, porque sou ignorante, que isso não me causa sofrimento. Me causa sofrimento. Por quê? Castigo? Não, porque se eu não aprendo por bem. Então, esses acúmulos nas nossas casas, o apego é o grande patrocinador dos trabalhos de desobsessão. Então, quem trabalhou ou trabalha na desobsessão, ou lê os livros sobre desobsessão, vai ver que o que é que coloca o espírito no lugar de obsessor? Não é a vingança, a maioria não é vingança, não é apego, não quer largar aquela casa, não quer largar aquelas pessoas, não quer largar aquele papel, não quer ser livre. E a lei é de liberdade. Então, quanto mais traquitando a gente tem, mais preso a gente está. Então, para eu viajar daqui para os Estados Unidos, eu preciso de 2 malas, né? Com não sei quantas mudas de roupa para um dia, para 2 dias, não sei quantos sapatos, não sei quantos chinelos, não sei o que lá, né? Mas a Tereza viajava com uma bacia, uma muda de roupa e um sabão. E mala é um tormento, né?
Mala é mala, não é à toa que chama mala, né? Carrega, né? Oi. Pois é, mas não sei se isso foi bom, né? Nós fizemos uma viagem para a Itália, foi uma viagem muito simbólica, porque os tios do meu marido estavam já velhos, o pai e a mãe, então foi meio que uma viagem de despedida, né? Porque eles eram imigrantes italianos. E a minha filha tinha 2 anos, então meu marido carregou a minha mala, a mala da criança, a mala da mãe, a mala do pai, eram 5 malas, né? Mala, isso é mala. Esse monte de coisa que a gente tem é mala, é peso. E não é. Aí você, às vezes, bota um monte de coisa na mala e boa parte dessas coisas que você levou, você não usou, não teve oportunidade, não precisou. Então, todo aquele esforço de carregar aquela mala foi inútil. Né? Isso é um mal, isso é um incômodo. Né? E 2 minutos para reciclagem. Reciclagem não é reaproveitamento, reciclagem é você transformar aquela matéria em outra coisa, é o que a natureza faz. Eu considero reciclagem uma coisa sublime. Então, o que é reciclagem? É você pegar um monte de papel sem uso jogado na lixeira e fazer um belíssimo papel reciclado para encadernar, para ser usado, para oferecer beleza para o mundo, né? Então, reciclagem implica num aprendizado de uma técnica, num esforço, num trabalho. E é um trabalho lindo porque é uma imitação da natureza. O que a natureza faz é reciclar. Então, cai um bicho morto na terra, né? Ele vai passar por uma decomposição, ele vai cheirar mal, mas os bichinhos vão se alimentar, primeiro os microscópicos, depois os outros vão se alimentar. Então, qualquer bichinho que você acha fofinho, ele come cadáver, é só precisar. Cachorro come cadáver, gato come cadáver. Ai, que horror! Não, isso é reciclagem. Desse alimento ele vai poder reproduzir outros seres, né? E aquilo tudo entra na terra e vira humus, né? Que a terra fértil é terra com humus, com essa umidade decorrente da decomposição, ou das folhas que caem, ou dos seres mortos, né? Fisicamente. Então, não custa nada, quem sabe alguém aqui se interessa. Hoje em dia é tão fácil, só botar no Google, tem gente ensinando no vídeo. Aí o vídeo você para, você continua, né? Aprender a fazer o trabalho da natureza, que é a reciclagem. Mas, por enquanto, só essa mensagem de André Luiz já serve para atormentar vocês, né? E a mim. Mas vamos entender que é um sofrimento que cura. É como uma cirurgia, é como um tratamento que causa, como a quimioterapia, por exemplo. A pessoa passa mal, vomita, cai o cabelo, mas boa parte dela se cura. Né? Então, é um sofrimento que leva à cura. Reduzir, reaproveitar e reciclar. Obrigado, queridos, pelo carinho. Bom demais, Luzia. E falando em reciclagem, as meias também, que eram cirzidas no passado, hoje elas são utilizadas para fazerem cobertores para as pessoas pobres. Como é que é a loja? Vale a pena. PUP? Tem muitas lojas. Tem. Lá você acha. Aqui tem dentro do shopping. É. Então, as meias velhas, aproveita, né? Faz logo o comercial. Loja de meias, é bem simbólico, né? As meias velhas, aquelas com os buracos que cerziam. Não, lupo? Não é lupo, não. Não, a gente leva as meias e elas são reutilizadas para fazer cobertores. E tem coisa que a Casa Espírita faz um dinheirinho. Lá no Leão Denis, a gente recolhe tampinha de refrigerante, né? E óleo de cozinha usado, né? Fica ligado. E botar uma energia, né?
Gostei, hein? Gostei, essa Isso aí aí, foi ótima. isso aí. Então, gente, nós temos muito a agradecer a Luzia foi assim uma palestra, não foi uma aula maravilhosa, que nós temos que ter sempre. Nos lembrarmos de que, para sermos felizes, não precisamos de tudo, né, Luzia? Não. Precisamos só de um pouquinho, né?